Recebendo hoje no estúdio da Rede Super o pastor Gidiel Câmara, já é parceiro nosso aqui no Mente Aberta. E hoje, pastor Gidiel, nós vamos começar já com uma pergunta vinda das ruas, tá joia? A primeira pergunta vai ser dos telespectadores. Vamos a ela, ok? Olá, meu nome é Wacter Júnior, eu sou de Belo Horizonte e gostaria de saber quem são os desigrejados. Meu trabalho fica mais fácil, né? A pergunta já vem da rua. Então, Wacter, primeiro quero cumprimentar a todos, né? Pastor Cássio, poder estar aqui de novo, prazer. Quem são os desigrejados? A gente poderia definir em dois grupos de desigrejados. O primeiro grupo é o grupo composto por pessoas que são decepcionadas, maltratadas, ou seja, traumatizadas com o tratamento que receberam na igreja. Algumas decepções, algumas desilusões, pode ser fruto de promessas que foram feitas que não foram cumpridas, porque foram promessas infundadas, com relação a uma teologia que prega que a bênção é associada a cifrão, a números, a finanças, a bens. Quando isso não se concretiza, as pessoas ficam bastante frustradas, decepcionadas. Algumas são muito oprimidas, se eu pudesse usar essa expressão forte, por uma liderança desse movimento chamado movimento, que é uma liderança muito forte no sentido de não dar nenhum espaço, de não permitir nenhum questionamento. As pessoas acabam se decepcionando e saem da igreja. O outro grupo a gente poderia definir como aquele grupo que é contra qualquer tipo de institucionalização da igreja. É o anarquista gospel. Eu não chegaria a dizer anarquista, não é se há governo sou contra, mas eles entendem que esse tipo de governo da igreja não é bíblico, esse tipo de modelo de igreja não é bíblico. Eles não deixam de ter as suas reuniões, mas eles são contra todo tipo de institucionalização. E a gente pode conversar no decorrer do programa. São três coisas básicas contra as quais eles se colocam e estão dentro desse grupo de desigrejados. O número crescente, né? Estava lendo um pouquinho sobre isso, e o IBGE afirmando que nos últimos 10 anos cresceu 750% o número de desigrejados aqui no Brasil. Estima-se hoje um número altíssimo. 2010, cerca de 4 milhões, hoje muito mais do que isso, pessoas que já passaram por uma igreja institucionalizada e hoje ou estão fora definitivamente da comunhão, ou estão reunindo em algum tipo de grupo que se senta para estudar a Bíblia. Então, para ser um desigrejado, o conceito passa por uma pessoa que tem um envolvimento com o cristianismo. O ateu, por exemplo, não é um desigrejado, ele nunca esteve na igreja, mais ou menos por aí, né? E nem um desviado. Tem o desviado da fé, aquele que abandonou a fé, pelo menos na palavra dele, e o desigrejado é o que não abandonou a fé, mas ele abandonou a igreja. Ele abandonou a comunhão da igreja que eles chamam de instituição ou igreja local. Esses dois grupos. Eu me decepcionei tanto com o pastor, ou com o irmão, ou com o tipo de pregação, que eu não vou na igreja. Tenho minha comunhão com Jesus, mas eu não vou na igreja. O ateu não quer saber de Deus e não quer saber de Jesus. O desviado se colocou contra, vive uma vida que não tem nada a ver com o cristianismo. Agora, no nosso país, o pastor Gidiel, todos nós que somos pastores temos que aprender isso. Inclusive no seminário eu fiz administração, lembra que a matéria Constituição e Ordem da Igreja, administração, né? Seminário presbiteriano, a gente aprende isso. Então, por exemplo, a igreja tem que ter CNPJ, porque a igreja tem que ter um estatuto, não é? Para você alugar um prédio ou para você construir, você tem que ter todo um processo, tem que ter um estatuto, tem que ter membros, né, associados e tudo mais. Como é que faz? Tem jeito de ter igreja hoje? Igreja sem ser instituição, é possível isso legalmente? Eu acho que não é possível, Então, eu penso que a gente deveria definir o que é instituição. Isso. Se for o problema só com o CNPJ, talvez fique mais fácil de conversar. Mas a questão não é o CNPJ. Eles são contra o modelo de igreja. Uma parte desse grupo, né, que foi chamado por um escritor de niilismo eclesiástico. É a turma que é contra prédio, contra pastor, contra o estilo de pregação. Mas eles têm, quando eles se reúnem, eles têm um líder, eles têm um local onde eles se reúnem.
Eles têm uma forma de levantar recursos para atender necessidades. Às vezes parece que é só contra o CNPJ, mas quando a gente vai ver de fato, tem mais coisas por trás disso aí. Há uma aversão. Olha, eu fico pensando, pastor Gigiel, o negócio é importante, por exemplo, no Brasil, a gente vive no Brasil uma questão muito séria com relação às igrejas, muitas críticas, né? E eu fico pensando, por exemplo, voltando à questão do CNPJ, eu entendi a questão da instituição, mas pensando na questão da formalização institucional, a questão, por exemplo, da arrecadação de dinheiro. Esse dinheiro, quando é arrecadado, ele precisa de ter uma trajetória, precisa ter um registro, precisa de uma contabilidade, porque precisa declarar para a Receita Federal. Não há um perigo aí dessa informalidade gerar ali um problema fiscal, um problema legal? Não, porque não tem a questão do dízimo. O desigrejado, esse do chamado grupo do niilismo eclesiástico, eles também são contra dízimo, na sua maior parte. Então não tem essa movimentação financeira, a menos que se levante uma necessidade, levantou dinheiro só para esse momento e cobriu ali. Não tem Faz uma vaquinha. Pelo menos é o que entende-se. Não posso dizer por todos os grupos que se reúnem, como um grupo assim, que não quer saber de uma igreja prédio, uma igreja CNPJ, uma igreja liderada por um conselho, ou uma junta, ou um corpo diretivo. Também são avessos a dízimo, são contra dízimo. Então vamos lá, você está falando de algumas coisas que eles são contra, tem uma pergunta que vem das ruas, exatamente sobre essa crítica. Vamos à pergunta. Olá, meu nome é Júlia Daniela Fernandes, eu sou de Santa Luzia e eu gostaria de saber qual é a crítica feita pelos desigrejados em relação à igreja. Júlia, a gente começou a falar algumas dessas críticas. Primeiro, prédio. Eles são contra reunir em prédio, construir prédios, são radicalmente contra. Aí vão usar argumentos que na Bíblia a igreja não se reunia em prédios. Em casa. Foi Constantino que começou a construir os prédios e tal. Que é verdade. É verdade, mas, por exemplo, eles se reuniam onde? Os cristãos. Quando o apóstolo Paulo começou a viajar entre os não-judeus ou os gentios, depende da versão bíblica, o primeiro lugar que ele ia era a sinagoga. Os discípulos, ali no começo da igreja, em Atos capítulo 2, eles se reuniam todo dia no pátio do templo. Eles não se reuniram mais um tempo porque não eram bem-vindos mais ali. Eles foram tocados dali. Na sinagoga foram tocados também. Então, nós não temos registros da não utilização de local. Se eu sou contra a construção de prédio, coerentemente, eu deveria ser contra a definição de um local. O local não faz a diferença. Nós nos reunimos em prédios aqui, por exemplo, no Brasil, por ser muito mais centralizar um local. Eu sei onde vai ser. Definir o local. Definir um local. Na China não era assim durante um tempo. Na África, dependendo da situação e da localidade, se reúnem debaixo de árvores. Eu concordaria com eles que em muitos casos, a própria igreja contribui para isso. Há uma suntuosidade na construção de alguns templos que leva a alguns questionamentos. Eu não vejo nenhum erro com relação aos prédios. Tenho os meus questionamentos porque aquele tipo de prédio, aquele tipo de investimento. Precisava de tanta pompa. Então, a primeira coisa que eles criticam e questionam é com relação ao prédio. A segunda coisa é com relação a pastores ordenados. Eles levantam a questão que o Novo Testamento não defende isso, não defende uma liderança pastoral. Afirmam que quando o Novo Testamento usa pastor no singular, está falando ao Senhor Jesus Cristo. Quando se usa pastores no plural, para eles é um grupo de pessoas que lideram outras pessoas, não tem a ver com ordenação de pastor. Mas eu vejo dificuldade com relação a isso lá no Novo Testamento, que o próprio apóstolo Paulo recomenda e orienta a ordenação, a eleição de presbíteros, que eram os anciãos, ou seja, os pastores também da época, mas são contra a ordenação de pastores. Eu mesmo já fui, quando estava para ir para o seminário, uma das pessoas me disseram assim, por que você vai para lá? Não precisa ser ordenado, você não precisa estudar. Aí eu falei assim, dá licença que da comunidade que eu faço parte, nós queremos assim, precisamos passar por um seminário, ter uma preparação mínima
teológica, e a gente vai ser ordenado ou consagrado, o nome varia. A terceira crítica também, que é forte, curiosamente, é com relação ao sermão. Criticam a forma do sermão, esse sermão mais clássico que a gente conhece, de ter uma exposição bíblica com introdução, com desenvolvimento, com conclusão. Defendem que isso é uma influência muito forte de um pensamento dos filósofos gregos e que não é para ser assim. Então são essas três críticas básicas desse grupo de desigrejado, que a gente estava usando esse termo niilismo eclesiástico, que são contra a instituição. O outro tipo de desigrejado, a crítica é a forma como eles foram pastoreados. Em alguns casos questionam o enriquecimento da liderança, questionam a aplicação do dinheiro, questionam a teologia que promete o céu na terra e promete o livramento da dor, do sofrimento, do desemprego. Ou seja, você não sofre se você for cristão. Um sucesso que eu chamaria isso de um ufanismo, um triunfalismo humano. Que é comum nas igrejas. É comum. Então, essas pessoas têm esse tipo de crítica. Em alguns casos de um papismo evangélico. Se você é o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, ou quem quer que você seja, você foi dotado, recebeu uma unção especial de Deus, que a sua palavra se torna canônica. Você não pode ser questionado. Então as pessoas se sentem sufocadas. Esse tipo de grupo não critica sermão, mas que tipo de sermão? Entendi. Não critica local, mas questiona, precisa disso tudo. Não critica a ordenação de pastor, mas acaba o exercício do pastorado. Entendi. Agora eu quero deixar uma pergunta, pastor Gidiel, para o senhor responder após o intervalo, que é a seguinte: o movimento dos engrejados ameaça a igreja instituída, a igreja que já tem aí 2000 anos de história, essa igreja que eu vou, você vai, né? Quem está em casa vai dominicalmente pelo menos, né? Ela está ameaçada por esse movimento dos igrejados? Há uma tendência de desigrejamento? O senhor vai responder depois do intervalo, tá joia? Nós vamos e voltamos já com o Mente Aberta. Estamos de volta com o programa Mente Aberta, hoje conversando sobre o movimento dos igrejados, né? Com o pastor Gidiel Câmara, da 8ª Presbiteriana. Pastor Gidiel, deixei uma pergunta antes do intervalo, né? Esse movimento dos desigrejados ameaça a igreja, que já tem 2000 anos de história aí eu falo igreja cristã, né? Estou dizendo, puxando desde lá, de Atos dos Apóstolos até 2000 e tanto, né? Está ameaçada essa igreja que a gente conhece como igreja? Eu diria que é uma das ameaças, não a ameaça, mas uma das ameaças. Mas, por outro lado, a gente tem refletido sobre isso nas nossas conversas entre pastores. Isso, por outro lado, tem trazido um certo despertamento para a gente, como líder de igreja local. Mas, paralelamente a esse crescente movimento, o número de desigrejados, cresce também o número de interessados. O número de pessoas que estão se interessando, por exemplo, por estudar a Bíblia, por aprender teologia, por querer se envolver e se comprometer com a igreja. E bênção das bênçãos entre a juventude mais nova, eu diria, pré-adolescentes, adolescentes, juventude. Esse tipo de avivamento também acontecendo nos Estados Unidos, chegando no Brasil. Eu diria que é uma das ameaças, não é a ameaça. Da mesma forma que algumas pessoas entram para esse movimento, muitas outras pessoas estão abraçando a fé no Senhor Jesus Cristo e entendendo a biblicidade dessa verdade da comunhão, a comunhão dos santos. O local realmente não acho que é o definidor da comunhão, mas todo mundo vai ter um local definido onde se encontrar. Pegando essa questão de local, não quero fugir muito da nossa pauta não, mas acho que é importante, o programa Mente Aberta visa discutir esses assuntos. Em várias igrejas a gente vê até escrito lá na frente: Deus está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Essa é uma leitura teológica de que Deus está localizado no espaço físico, e é uma crítica dos desigrejados, porque Deus não está no espaço físico. Qual que é a teologia
que o senhor entende, a teologia da presença de Deus. Deus não está num templo, que a gente chama de templo, no espaço físico igreja, não é isso? No Velho Testamento, sim, a gente conhece essa história, né? O símbolo da presença de Deus, não que se limitasse ali. No Novo Testamento a gente sabe que não é assim. Há um risco também, no meu entendimento, de achar que eu sou igreja. Eu não sou igreja. Sozinho. Eu sou igreja quando eu me encontro com você, quando eu me encontro com os irmãos, aí forma. A igreja é a reunião dos santos, dos crentes, dos salvos. Eu sou templo individualmente, porque Paulo fala isso. Isso. Deus mora em mim. Isso. Mas igreja Mas eu sozinho não sou igreja. Entendi. Eu sozinho não sou igreja. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos... Quem foi ensinado... Eu fui ensinado assim, na minha infância. Criado em uma igreja presbiteriana do interior, da sacralidade do local, do prédio. Nem era suntuosidade, que era tão simples. E o tempo passou e às vezes eu percebo isso. O pátio, tudo bem, você pode rir, você pode brincar, você pode se descontrair. Adentrou o santuário, atravessou o portal do santuário, acabou o riso. Não, tem muita gente que está ouvindo, o senhor pastor está lembrando, como eu estou lembrando. No salão da mocidade pode, mas no templo não pode. Eu lembro, né, eu sou mais antigo também, dessa geração antiga, eu lembro que tinha a crise da bateria. Quando a bateria, o instrumento nós entramos na igreja, podia ir no salão da mocidade, mas no templo não pode, porque Deus está ali. Pastor Cássio, eu preguei em uma igreja uma vez, eu não sei porquê, realmente eu não sei porquê. Aquele dia, o pessoal riu muito, riu. Eu estava pregando Bíblia, sério, estava pregando Bíblia. Mas foi muito descontraído, era uma igreja muito formal, com essa característica, o Senhor está no seu santo templo. No final, na saída, cumprimentando a turma, chegou uma senhora, já uma senhorinha, aí quase 70 anos, e me chamou num canto e falou assim: eu sei que é pecado, mas eu ri muito. Aí eu chamei ela para um canto, mais canto. Eu falei: quem disse para a senhora que é pecado? Que interessante, quem disse? né? Aqui precisa ter alegria, precisa ter descontração. A reverência não está no silêncio. Exato. A reverência não está na postura física. Você pode ter um riso reverente, só. Né? Exatamente. A de alegria. Tem liberdade sem perder o rumo, sem perder a linha, né, a rédea. Talvez uma crítica dos desigrejados seja com relação ao prédio, por isso essa sacralidade do prédio. Né? Tem uma pergunta das ruas, que é uma pergunta que eu queria até alongá-la, né? Eu vou pedir que coloque na tela e depois a gente vai discutir um pouquinho. Vamos lá? Olá, eu sou Valdir Souza Júnior, daqui de Belo Horizonte, e gostaria de saber se o movimento dos desigrejados é algo contemporâneo? Aproveitando então, né, a pergunta do querido Valdir, desde quando existem desigrejados? Porque a gente está comentando o que está acontecendo hoje, essa contemporaneidade, né, que você já acabou comentando um pouquinho. Desde quando existe? Será que tinha desigrejado no primeiro século? A Bíblia relata desigrejados? Como é que é isso? Esse tipo de característica de pessoas que estão na igreja não é contemporâneo, essa característica, ela é antiga. Esse movimento também não é novo, ele é antigo. Teve épocas da igreja em que aconteceram movimentos assim, de pessoas que queriam, por exemplo, dizer que essa formatação não é bíblica. E, curiosamente, a formatação bíblica é o jeito que eles pensam. Sempre tem essa curiosidade. Mas não é contemporâneo, não. Nós tivemos alguns movimentos que aconteceram, os montanistas, por exemplo, é um exemplo. Os concílios da igreja normalmente vinham em função, uma função de alguma questão teológica, mas costumeiramente desembocava em um grupo de desigrejados. E é interessante, né, Gidiel, você está falando, estou lembrando aqui, quando você, por exemplo, quando houve a primeira institucionalização muito forte da igreja com Constantino, século IV, houve um movimento de reação muito forte, que é o movimento monástico, né? Assim, mas eu estou falando do movimento monástico, uma movimentação de pessoas saindo dos grandes centros, sobretudo de Roma, e indo morar sozinhas, desigrejadas. Mas passou um tempinho, institucionalizou tudo de novo, que você construiu os mosteiros, que são instituições. Parece que é uma reação, assim, eu saio da comunidade, eu saio dessa instituição, mas a tendência do ser humano é segregar, é ser gregário, né? Não existe igreja sem nome. Se você começar a reunir um grupo,
Você tem essas questões, por exemplo, ou eu tenho essas questões, por exemplo, contra a instituição. Então a gente começa a reunir um grupo que não quer saber de igreja institucionalizada. Sem placa. Vai ser a igreja do pastor Cássio. Vai ser a igreja do pastor Gidiel. Vai ser a igreja da rua tal. Vai ser a igreja que se reúne no cinema. Vai acabar sendo. Quem lidera? Alguém vai liderar. Quem coordena? Alguém vai coordenar. Quem vai ensinar para as crianças ou não vai ensinar para as crianças? Quem vai tocar? Quem organizou isso? Isso é uma forma de instituição. Então, essa aversão à institucionalização, a gente precisa entender até que ponto ela é benéfica. Não a aversão, mas o questionamento de institucionalização. Quando engessa, quando oprime, quando um neologismo descristifica. A grande questão é se Cristo está no centro, se a palavra é anunciada com fidelidade. Não importa o local, não importa a roupagem, não importa o modelo da homilética. A hermenêutica acho que importa bem, porque pode comprometer. Sim, a interpretação exatamente. É central. Mas esse descontentamento não vai criar... Eu já convivi com algumas pessoas que eu disse assim, por que tem que ser tudo diferente de onde era? Tem coisa boa lá. Por que tem que ser absolutamente o oposto? Por que não só não fazer o que não era legal, não era bíblico, por exemplo? No desejo de tentar inventar a roda, eu posso tropeçar e posso cometer alguns erros também. É aquela expressão que a gente conhece muito, né, pastor? Há um risco de jogar fora a criança com a água do banho. Exatamente. Os mais antigos sabem que a gente está falando, né? Da bacia ou da banheira, se dava banho na criança, jogava a água fora, mas você podia jogar a criança junto com a água. Às vezes esses movimentos, eles trazem críticas boas, como o senhor mesmo disse, né? A igreja é formal demais, mas às vezes também estão desprezando coisas tão boas, né? Que a igreja tem, né? Só voltando à questão se o movimento é novo ou não, quando chegou o movimento pentecostal no Brasil e quando teve, dos anos 50 até os anos 70, uma revolução no mundo, né? Teve o movimento hippie, teve o movimento da música transformando o mundo, também teve um derramamento do Espírito sobre a igreja, também da igreja brasileira. Muitos foram feitos desigrejados, porque começaram a crer na manifestação do Espírito Santo de uma forma diferente, começaram a pregar de maneira apaixonadamente, começaram a evangelizar de maneira amalucadamente. Eles foram feitos desigrejados. Por quê? Porque aqui você não cabe mais. Porque não é assim que tem que ser igreja. Eles foram expulsos. Você deve lembrar disso. Colocados para fora. Exatamente. E obviamente, hoje já são igreja de novo. Já são igreja de novo. Pastor Giel, obrigado, viu, querido? Foi um papo Prazer. muito gostoso. Tenho certeza que o pessoal em casa curtiu muito, aprendeu muito sobre os desigrejados. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.